Bom dia. Juízes, capítulo 7. Livro de Juízes, capítulo 7. Ao raiar do dia, Jerubbaal, isto é, Gideão, e todos os homens que formavam o seu exército, acamparam perto de Harode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, próximo ao monte Moré. Então Deus ordenou a Gideão: o povo está contigo, é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Então Gideão tinha mandado convocar o povo, reuniu todos eles e ficaram ali próximo ao acampamento dos midianitas. Mas Deus fala com o Gideão, fala: não, pera aí, é muita gente que você tem. Porque você usando estas pessoas, todos esses exércitos, e vocês venceram, vocês amanhã depois pode dizer que foi vocês mesmos que venceram. Ah não, nosso exército numerosos, a nossa grande força, os nossos guerrilheiros que venceram o midianita. Não, tem gente demais, tem soldados, né, guerrilheiros demais. Então o que Deus diz? Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. Deus falou: escuta, faz isso. Fala que todos aqueles que estiverem com medo, estiverem morrendo de medo, saia, vão embora, não tem sem problema. Vão ficar lá no monte Gileade olhando de longe. Todos os guerreiros que estiverem aqui, estiverem com medo, que retornem. 22.000 homens assumiram então que estavam com medo e voltaram, não participaram da luta, da batalha, mas retornaram, ficando então somente 10.000. Contudo, o Senhor voltou a falar com Gideão: este povo ainda é muito numeroso. Faz-os descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, este contigo irá. E todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, este não irá. Deus falou: não, 10.000 é muita gente. Faz todo mundo descer ali a água, e lá eu vou te falar quais que vão continuar, quais que vão à guerra com você e quais que não irão. As coisas do céu é bem clara. As coisas de Deus não resta dúvida. Nós, inúmeras das vezes, gostamos de falar que nós conseguimos isso, nós vencemos por nossas próprias forças. Inúmeras vezes eu fico ouvindo as pessoas falarem, dizer: não, eu comprei, eu lutei, eu trabalhei, eu me esforcei muito, eu fiz isso a vida toda e hoje eu consegui comprar minha casa, eu consegui comprar meu carro. Ah não, eu batalhei a vida toda, hoje eu tenho uma aposentadoria, hoje eu tenho uma renda. Ah não, eu sempre cuidei da minha saúde, eu sempre tomei muito cuidado, por isso eu tenho uma boa saúde. Ah não, eu fiz isso, aquilo, as pessoas gostam de se vangloriar. Mas tem que entender, o que nós temos, o que nós somos, é Deus. É Deus que permite, é Deus que concorda, é Deus que envia. Nós não vencemos nenhuma guerra, nós não vencemos nenhuma batalha por nós mesmos. Pessoa diz: ah não, eu porque lutei, hoje eu tive condição de ter dinheiro, ter condição de ter um bom plano de saúde. Se não fosse isso, eu não teria conseguido passar por esta cirurgia, ou conseguir este tratamento, eu não teria conseguido comprar estes remédios, eu não teria conseguido viajar. Não é por você, não é por nada, tudo é Deus. Tudo é Deus que nos dá a condição de sermos, de termos qualquer coisa. Todas as guerras, todas as batalhas, nós só vencemos porque o Senhor vence por nós. Porque por nós mesmos nós nada podemos. Por nós mesmos nós nada conseguimos. Aqui então Deus falou comigo: escuta, faz isso, rapaz, 10.000 é muito homem. Manda eles lá na beira da água, descer lá nas águas, e lá então eu mostrarei quem vai com você e quem não vai.
Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira d'água. E o Senhor lhe orientou: separai todo aquele que beber a água, lambendo como faz um cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porás do outro lado. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se abaixaram de joelho para beber. Deus só faz todos os homens as águas lá. Deixa eles beber água. Aqueles que beberem água, ou seja, aquele hábito, aquela expectativa, vigiando, olhando, simplesmente metendo a mão, pegando a água e tomando, levando a água na mão, bebendo, você separa, irmão. Agora aqueles outros, mais folgados, mais tranquilos, aqueles que não estão em vigilância, que abaixem na água ali, esteja então bebendo como animal, como um cachorro, seus mãos, ou seja, relaxado ali na beira da água, você separa do outro lado. Então aqueles que estavam em atitude vigilante, enfiando a mão nas águas, levando a boca, bebendo, foram 300. O restante se abaixaram, digamos, relaxadamente ali para beber água. Então Deus ordenou a Gideão: é com os 300 guerrilheiros que lamberam a água que eu vos salvarei. A todos os outros entregarei Midian nas tuas mãos, que todo o resto do exército retorne para as suas moradias. 9.700, ele falou: pode mandar tudo de volta. Só vou querer esses 300. Olha bem o que Deus fez. Deus tirou. Mandou, quando tinha 30 mil homens, Deus falou: não, tira tudo. Para ficar somente 300 homens. Para vencer uma batalha. Para mostrar de maneira clara, transparente, para não restar nenhuma sombra de dúvida, que quem ia vencer era Deus. Que a vitória do Senhor, quem ia estar lutando era Deus. Só 300. Não quero mais do que isso. Esses estão vigilantes ali, bebendo ali, lambendo, são com esses 300. E assim foi. E mandou todo o restante para casa. Vai embora, deixa só os 300. Assim Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas ficou com os 300 guerrilheiros escolhidos. Estes ficaram com as provisões, os chofares, trombeta, né, dos que partiram. O acampamento dos midianitas localizava logo abaixo deles no vale. Todos aqueles foram embora, deixaram coisa nos chofares, que são trombetas feitas com chifre de carneiro, e também os alimentos ali para eles se manterem ali até guerrear e depois vencer a guerra. Ora, aconteceu que naquela noite, Deus ordenou a Gideão: levanta-te e desce ao acampamento de Midian, porque os entrego nas tuas mãos. Se, contudo, tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo Purá. Deus falou com ele: escuta, pode descer, que eu já entreguei eles nas suas mãos. Mas nós sabemos desde o início, nós estamos falando, que Gideão não era um homem valente, não, ele era covarde. Era medroso. Desde o início ele estava escondido lá nas rochas. Ele teve número, medo, dúvida. Nós vimos teste lá da lã, teste de algodão. Agora Deus falou com ele, sabendo que ele ia falar: escuta, pode descer lá que eu já entreguei, eu vou vencer, pode ir tranquilo, que eu já entreguei nas suas mãos. Mas, se você tem medo, chama o seu servo ali, o seu ajudante, o Purá, né? E vai até o acampamento deles. O acampamento dele, nós vimos que estava na parte de baixo, de onde estava no vale ali. Falou: desce com Purá e escuta o que dizem. Então, e tu então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Então Gideão e seu ajudante Purá desceram até bem próximo dos postos avançados do acampamento inimigo. Com esse fato, Gideão está assumindo que está com medo. Medroso, não teve coragem, nem quando Deus falou com ele: vai, eu já entreguei, está nas suas mãos, vai vencer. Mesmo assim ele teve medo. Ele preferiu então a segunda opção. Deus falou: já que está com medo, então vai lá com seu ajudante, o Purá. O que você vai ouvir vai te deixar animado.
Então ele foi. É interessante que eu estou falando, as pessoas, são todas pregações que eu ouvi até hoje, que eu ouvi as pessoas falarem até hoje, colocando Gideão como um valente. Exaltando, mas acontece, a verdade não é essa. É o que nós vemos na palavra de Deus que ele não era. Os midianitas, os amalequitas e todos os demais aliados do adversário que vinha do leste já haviam se instalado no vale. Eram numerosos como grandes nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia enumerar a quantidade dos camelos que ali se reuniram. Era uma multidão que estava lá. Os amalequitas, os medianitas e todos eles. Era uma multidão enorme. Os animais deles, os camelos, era uma quantidade muito grande, não se dava nem para contar. E nós estamos vendo do outro lado um Gideão com 300 homens somente. É só 300. Deus mandou então, já que você está com medo, vai lá olhar. Vai você e seu servo. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava o sonho que tivera um companheiro, dizendo: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu com tamanha força numa tenda, ela caiu, virou o avesso e ficou estendida sobre a terra. Quando Gideão chega com o servo dele próximo ao acampamento, um daqueles homens, soldados lá medianitas, está contando um sonho para o outro. Fala: olha, eu tive um sonho e eu sonhei que um pão de cevada veio rolando lá de cima e bateu aqui no nosso acampamento com tamanha força que a tenda caiu. Ele está contando. Ou seja, Gideão e seu servo ouviram. O seu amigo prontamente esclareceu: este sonho não pode ser ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isso quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Ele contando o sonho, a midianita contando o sonho para um outro, o outro dizia: rapaz, esse sonho quer dizer uma coisa, que Deus já entregou, nos entregou o acampamento dos midianitas, dos amalequitas, entregou tudo nas mãos de Gideão, filho de Joás. Isso é ele, a espada dele que vai vir sobre nós. Ou seja, Deus usou um midianita mesmo até como profeta, para falar aquilo, para que Gideão ouvisse, para que Gideão se animasse, para que Gideão tomasse coragem. Deus está dando mais uma prova do que ele tinha dito iria acontecer. Então, olha bem, Gideão chega próximo e ouve, então, o próprio inimigo falando que Deus já tinha separado ele para vencer ali os amalequitas e os midianitas. Assim que Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, ajoelhou e glorificou a Deus. Em seguida, retornou ao acampamento de Israel e bradou: levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas em nossas mãos. Então, assim que ele ouviu aqui, ele se animou. Se ele se animou, se ajoelhou, agradeceu a Deus, retornou então ao acampamento, acordou todo mundo e falou: vamos para a luta. Porque Deus já entregou o acampamento em nossas mãos. Então repartiu os 300 guerrilheiros em 3 pelotões, e Deus-lhe a cada um nas suas mãos chofares, trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Os 300, então 3 grupos de 100. Separados. E ele entregou então na mão de cada um desses 300 uma trombeta, chofares de trombeta com chifre de carneiro, na mão de cada um dele. E também jarros vazios com tochas dentro. Seria tipo cabaça, alguma coisa, com a tocha acesa dentro. Por que essa tocha dentro desse jarro? Para que a iluminação, a luz não chegasse até o acampamento.
A função ali daquela luz não era estar iluminando o caminho para eles. Eles queriam aquela hora as chamas acesas, mas elas escondidas, para não ser vistas de longe até o momento certo. Cada um com uma trombeta e com uma tocha acesa, fogo para iluminar, coberto por uma jarra. Assim não era visto, não era percebido. E ele disse, e ele lhe ordenou, fazei o que me vistes fazer. E eis que quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei-vos exatamente do mesmo modo. Olha, vocês vão observar, o que eu fazer, vocês vão fazer. Quando eu estiver chegando na fronteira, na divisa, com o acampamento deles, o que eu fizer, vocês façam a mesma coisa. Tocarei o chofar, a trombeta, eu e todos que estão comigo. Então vós também fareis soar os chofares, as trombetas ao redor do acampamento, e bradareis por Deus e por Gideão. Falou, olha, eu vou chegar próximo à fronteira. Quando eu chegar ali próximo ao acampamento, eu vou tocar o chofar, a trombeta. Nós vamos tocar e vamos gritar por Deus e por Gideão. Nós vemos que ele também era bem orgulhoso, né? Porque ele exigiu que o povo gritasse por ele. Então vamos gritar por Deus e por ele. E nesse momento vocês vão quebrar o jarro. Vão quebrar então esse invólucro ao redor. Então vai aparecer de uma vez as chamas acesas. Ele dividiu em 3 pontos de uma maneira ficar cercando o acampamento dos midianitas, juntamente ele com os amalequitas. Vou chegar, quando chegar em frente, eu vou tocar a trombeta. E quando tocar, vou quebrar a minha jarra. Assim todos vão fazer a mesma coisa. Isso o quê? Para criar uma espécie de confusão, um alarde ali no acampamento. E ele está fazendo tudo isso sob a direção de Deus. Gideão e os 100 guerreiros que o acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento, um pouco depois da meia-noite, após a hora da vigília, quando as sentinelas são trocadas. Imediatamente tocaram os chofares, as trombetas, e quebraram os jarros que tinha nas mãos. E em seguida, os 3 grupos de soldados igualmente tocaram os chofares, as trombetas, e despedaçaram os jarros que carregavam, empunhando as tochas com a mão esquerda, e os chofares, e as trombetas, com a mão direita. Exclamaram em uníssono, a espada por Deus e por Gideão. E todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar, ao redor do acampamento. Todo Israel então se agitou, e gritando, os midianitas se puseram desesperadamente em fuga. Nós temos um exemplo, assim como aconteceu no muro de Jericó, que Deus tinha mandado que Josué falou, dê voltas, né? E depois grita, ali no 7º dia, que foi quando eles gritaram, os muros caíram, por tocar as trombetas. Agora então, eles vão. Chega lá mais ou menos no acampamento, próximo ao acampamento, em torno de meia-noite, estão trocando as sentinelas, as guardas. Então o que ele faz? Ele ele toca o chofar e quebra ali o invólucro, a jarra ali, aquele que estava cobrindo a tocha. Quando ele assim faz, todos os outros 300 também fazem. Mas eles ficaram no mesmo lugar, só quebraram e ficaram com numa mão a tocha, na outra mão a trombeta, tocando. Na mão esquerda ali a tocha, a direita a trombeta. E tocando. E gritaram, por Deus e por Gideão. Conclusão,
aquilo criou um estado de aflição, de medo, de confusão entre os midianitas e os amalequitas. Eles ficaram quietos, ficaram parados nos seus lugares. Mas ali no acampamento, ao eles virem aquelas luzes, aquela gritaria, aquelas trombetas tocando ao redor deles, aquelas luzes ali na escuridão, imaginaram-se que era muito maior a quantidade de soldados que realmente eram. O barulho, as luzes, eles acordaram sobressaltados. Olha o que Deus falou. Eles vão vencer sem brigarem. E aos midianitas ver aquela confusão, aqui imaginou que era uma quantidade muito grande de soldados, puseram em fuga, saíram correndo. Saíram desesperadamente fugindo. Enquanto os 300 homens soavam os chofares, que são as trombetas, Deus, o Senhor, fez que em todo o acampamento inimigo, cada um voltasse a espada contra o seu próprio companheiro. Todos fugiram apavorados até Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, na vizinhança de Tabate. Então o que ele fez? Quando eles tocaram, Deus fez com que criasse uma confusão ali no acampamento, naquela loucura, quando eles viram aquilo, eles mesmos começaram a se destruir. Um atacava o outro, naquela coisa fugiram. Eles escaparam, abandonaram tudo. Saíram em fuga, saíram desesperados, procurando colocar suas vidas a salvo. Então que nós vemos que não houve quem venceu os midianitas, ali, os amalequitas, não foram os israelitas, não foram os hebreus, e sim o Senhor. Ah, mas foi necessário uma ação. Sim, aquela ação de fé. O que é ação de fé? Nós obedecermos. O que é ação de fé? É quando Deus nos fala assim, olha, eu vou fazer isso. Você ter aquela certeza e caminhar até o local que eu falei para você caminhar. Quando Deus nos fala, olha, eu vou lhe dar a cura, vai ter a cura desta ou daquela enfermidade. É você acreditar. É você esperar, sabendo, tendo a certeza da cura. É quando Deus diz, eu vou restaurar a sua família, é restaurar o seu casamento, é você realmente entregar na mão de Deus e ficar. Assim como Israel ficou com Josué, agora com Gideão, ficar em pé, assistindo. Quem luta é o Senhor. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa, você não tem que fazer, aguarda e espera. Quem luta é Deus. Agora, quando nós entendemos lutar por nós mesmos, nós não conseguimos. Se Josué, juntamente com Israel, tivesse tentado derrubar os muros de Jericó, vencer, aí o povo teria sido derrotado. Se tivesse agora Gideão, começo com os 30 mil inicial, tentado vencer ali os amalequitas, os midianitas, não teria conseguido. Teria sido derrotado. Mas entregou na mão do Senhor. A vitória veio, saíram correndo, saíram fugindo, desesperados. Eles mesmos começaram a se matar, dar espadada um no outro e fugiram. Os israelitas de Naftali, de Aser e de todo o Manassés se reuniram e perseguiram os midianitas. Agora está todo mundo correndo atrás deles, já estão derrotados. Gideão enviou por todas as montanhas de Efraim mensageiros convocando: descei para atacar o exército de Midian e ocupai antes dele as águas do rio Jordão e os seus riachos até Bet-Bará. Todos os homens de Efraim foram arregimentados e eles cercaram as águas do Jordão até Bet-Bará. Tomaram como prisioneiro 2 príncipes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E logo após a perseguição ao exército de Midian, trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeeb à presença de Gideão,
que os aguardava do outro lado do Jordão. Ele falou, não, escuta. Aí ele deu a ordem, falou, olha, mandou aviso todo. Os outros falaram, escuta, vamos descer, vamos perseguir, vamos pegar os medianitas. Então todo Israel ali agora já saiu em perseguição daqui, eles ficaram do outro lado do Jordão, ali, e pegaram e mataram os 2 reis e venceram. Depois trouxeram as cabeças dos 2 reis a Gideão, o Oreb e Zeeb, para que eles vissem que ele estava do outro lado do Jordão. Então, conclusão, aqueles opressores ali, os medianitas, os amalequitas, foram derrotados. Aqueles que estavam oprimindo o povo foram derrotados, porque Deus deu a ordem. Mas também, inicialmente, quem tinha dado a ordem, a permissão, para que eles afrontassem, perseguissem a Israel, foi Deus. E por que isso? Em virtude da desobediência, em virtude do pecado. Eles ficaram 40 anos, nós vimos, sofrendo. E por que ficaram? Porque eles foram adorar Baal. Nós vimos no início que mesmo na casa lá de Gideão, os pais dele lá tinham lá a imagem de Baal, da tal de Deus Aserá, ou seja, tinha imagens, tinha tudo isso. E para começar, para iniciar, Deus exigiu então que fosse destruído aquelas imagens. Deus exigiu então que fosse destruído aqueles templos pagãos. Só depois disso é que Deus realmente orientou, capacitou Gideão para combater os inimigos. Então nós temos que tirar da nossa vida as imagens, os objetos de idolatria, ou qualquer coisa que estiver impedindo de nós aproximarmos, de nós vivermos a palavra de Deus. Nós somos derrotados pelos nossos pecados. O maior inimigo que nós temos é os nossos pecados. É ele que traz a derrota. É ele que traz o sofrimento. É ele que traz a dor. Se queremos ser vitoriosos, não importa a área, qualquer que seja a área, primeiro vamos tirar o pecado, vamos tirar a desobediência, vamos tirar a rebeldia à palavra de Deus, vamos voltar para o Evangelho. Porque quando assim acontece, quando nós voltamos para o Evangelho, o Senhor então está conosco. E todos os inimigos são derrotados. Não por nós, que nós somos incapazes de vencer qualquer coisa, mas pelo Senhor. E nós não precisamos de exércitos numerosos. Ah, não, o Senhor tem que enviar isso. Não, o Senhor não precisa disso. Jesus diz que o que nós temos é o suficiente. Jesus diz que a fé que nós temos é suficiente. Isso é o bastante. Vamos vencer o pecado. Vamos voltar para o Evangelho. Vamos voltar para a palavra de Deus. Aí nós vamos ser vitoriosos. Vamos deixar de ser covardes. Vamos deixar de ser medrosos. Vamos ser valentes. Vamos ser homens e mulheres de Deus valentes. Pessoas que praticam a palavra de Deus. Pessoas que não têm vergonha de viver o Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas que não sejam comprometidas com o mundo. Pessoas que não sejam comprometidas com as coisas materiais. Pessoas que não sejam idólatras. Pessoas que não somente citam o nome do Senhor. Que não sejam religiosas, mas que sejam verdadeiros homens e mulheres de Deus. Assim nós vencemos e damos exemplo. Sejamos exemplo. Sejamos sal. Sejamos luz. Façamos a diferença. Porque é isso que o Senhor espera, que o Senhor requer de cada um de nós. A vitória está nas nossas mãos. Bênção ou maldição? Escolha nossa. Hoje nós concluímos aqui o livro de Juízes até o capítulo 8. Terminamos então o capítulo 7. For vontade do Senhor, então amanhã estaremos meditando no capítulo 8. O fato é que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é para nos ensinar, para nos capacitar para a vitória, para sermos vitoriosos.
Por isso eu digo, gente, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.